Olá, terceiro, espero que vocês estejam bem. Vamos dar início à nossa aula de biologia. Então, escolhe o cantinho sossegado aí da casa de vocês, certo? E pega lá o capa 3, tá? Então, hoje a gente já tá com o material físico, já então fica mais fácil para vocês aí acompanharem aí, certo? Então, aula 19, tá? Então, lembrar que vocês têm as duas aulas aí juntas, porém, tá? A gente trabalha apenas a aula 19, tá? Até a gente engrenar, já que vamos trabalhar aí verminoses, então doenças que são causadas por vermes. Nessa aula aqui a gente trabalha a esquistossomose, tá? Que é uma doença aí que é causada, tá? Por um plateuminto. Pra gente relembrar da aula passada, o plateuminto é um verme achatado, que tem o sistema digestório incompleto, tá? Tem os órgãos sensoriais, a gente tinha estudado a planária, tá? E a gente começa agora com esse verme aqui que causa um problemão para o ser humano, tá? Que é chamado de barriga d'água. Chama barriga d'água porque a barriga do indivíduo, tá? Que se acomete desse verme aí, fica bem protuberante, fica bem inchada, devido onde se aloja. Então, esse plateuminto aí, ele se aloja aí nas veias aí do fígado, obstruindo, tá? Então, os líquidos eles extravasam e dessa forma o fígado acaba inchando, né? Fica maior ali, então acaba que fica com aquela barriga inchada, fica aquela barriga grande, tá? É uma doença relacionada a saneamento básico, tá? Então é bom a gente sempre se atentar nessa parte aí da questão social. Então ela tá ligada muito às à falta de condições sanitárias dos habitantes. No nosso país existe é triste, mas existe um percentual considerável dessa doença, tá? O legal seria não ter, porque o correto era todos terem acesso a saneamento básico, porém, infelizmente, não é isso que acontece na realidade. Então, não é para nós aqui uma realidade essa daí. Então, ela pega mais assim pessoas que estão que vivem em ambientes precários. Ah, quer dizer que eu não pego, professor? Não, não quer dizer isso. Se você não se atentar às condições, tá? Se você não tiver ali o mínimo de conhecimento sobre esses tipos de doenças, sim, pode, tá? Porém, é mais complicado conosco, tá? Ela é mais fácil para o pessoal, para as pessoas, tá? Para o pessoal que é vulnerável, tá? Que não tem coleta de esgoto, então o esgoto corre a céu aberto, tá? Então, feita essa prévia aí, então o que é a esquistossomose, a gente passa aí para a parte do ciclo. Então, a doença ela vem do esquistossomo, tá? Então, o agente etiológico aí é o esquistossomo Mansoni, né? Então tem um nome difícil de falar, tá? Eles são pequenos vermes, tá? Que se reproduzem de forma sexuada. Então quer dizer que existe sexo separado. Então existe o esquistossomo e a esquistossoma, tá? Então se atentar nesse aspecto aqui para essa doença aí. A fecundação é interna, então ele coloca o material genético na fêmea na parte interna, tá? E aí, uma vez que reproduz, vai depositar ovinhos para o resto da vida. Então, problemão, então fica fácil. Há uma reprodução só e daí para frente a fêmea ela vai produzir ovos até o final da vida dela, tá? Então, ela produz bastante. Então, a forma do hospedeiro, então vamos lá pro hospedeiro. Nesse caso aqui, o ser humano ele é o hospedeiro definitivo, tá? Então, aí fala assim, professor, mas vamos se atentar
Nesse aspecto eu não sei direito o que é isso. Hospedeiro definitivo é onde que acontece a reprodução na parte adulta, quando ele se reproduz. Então para a gente definir o local onde o parasita reproduz, ou onde ele está na sua forma adulta, o local ali, então no caso está no humano, o humano é o hospedeiro definitivo. Nessa doença tem o hospedeiro intermediário, que é quem abriga na fase larval do esquistossomo, tá? Existe o miracídio da larva, o miracídio e a cercária, tá? São as duas fases larvais, que fica no molusco. Então fica num caracol, tá? Do gênero Bionfalira, uma coisa mais ou menos assim. Então é um caramujo específico, certo? Bom guardar esse caramujo aí, porque na hora da prevenção é aí que tá o X aí pra gente controlar, entender como que se controla essa doença. O ciclo dessa doença é fecal cutâneo. Então os ovos saem pelas fezes do hospedeiro definitivo e vai adentrar pela pele. Então, no caso dessa doença aqui, dessa verminose, não é lavar alimento, não é tomar água tratada, tudo bem, tem que fazer isso. Mas para essa doença aqui, só de você entrar num local onde tem essas larvinhas, onde tem as larvinhas desse verme aí, ela vai passar pela pele, tá? Então é interessante se atentar para isso. Então não adianta só lavar, pensar que lavando alimento, controlar a água que bebe, sendo tratada ou filtrada, certo? Não importa. Então, pro caso da esquistossomose, é só você estar em um ambiente, tá, que tem a presença desses vermes, então com falta de saneamento, porque é um ambiente onde tem fezes humanas, certo? Então vai ser transmitido. Para contar mais ou menos como que funciona o ciclo desse verme aqui, vamos fazer assim uma analogia. Uma pessoa tem o esquistossomo, então reproduziu, a fêmea está lá no interior, ela começa a depositar os ovos na luz do intestino. Essa pessoa não tem uma rede de esgoto, ela faz as necessidades dela no rio próximo ali, ou em algum local, alguma fossa que tem ali. As crianças brincam nesse mesmo ambiente onde a pessoa faz as necessidades dela. O que acontece é o seguinte: o ovinho eclode. Nasce uma larvinha chamada de miracídio. Tá? Então ele fica na água, vai nadando até achar um caramujo. Achou o caramujo? Ele penetra no caramujo e lá vai ficar até ele passar o próximo instar, até ele passar para a próxima fase larval. Passado dessa fase larval aí, então agora ele sai do caramujo, que é o hospedeiro intermediário, volta para a água. E como eu falei que nesse ambiente aí que essa pessoa que tem esquistossomose fez as necessidades ali e desembocou ali próximo do rio, ali tem bastante criança brincando ali, essas crianças estão lá descalças entrando nesse rio, a cercária vai e penetra na pele de uma dessas crianças. Aí ela vai percorrer um caminho ali, então ela vai ir para a corrente sanguínea, vai se alojar em vários órgãos até se depositar lá no fígado. Então vai ficar lá nas veias lá do fígado lá, se nutrindo, vai obstruindo isso daí, a criança vai ficando doente, então vai ficando lá com o aspecto de quem tem ali a esquistossomose, então cansada, com dor, certo? Então onde pega um vai pegar vários. Entra agora um machinho, eles se encontram, reproduzem no interior dessa criança. A fêmea começa a depositar ovos na luz intestinal, desce mais ovos. Provavelmente essas crianças não têm saneamento básico mesmo, então
vai virando lá uma cadeia aí disso daí. Então, para controlar essa doença, aí que vem o X da questão, certo? Então, a primeira coisa de tudo é ter saneamento básico. Só que normalmente, se não tem, vai ter que outro que assim, onde tem muito caso dessa doença aí, você tem que buscar um jeito mais fácil. Aí que eu chamo vocês para pensar. Se quem auxilia esse verme a crescer é um caramujo, a forma mais eficiente de a gente eliminar rapidamente essa doença de um ambiente é combater o caramujo. Ah, professor, vai combater esse caramujo assim até essa doença desaparecer do ambiente. Ah, vai jogar o que na água? Vai jogar pesticida? Nossa, a gente pode pensar o seguinte. Existe diversos peixes que são predadores. Então vamos pensar num controle biológico, fazer um controle biológico. Solta peixes, no caso aí, carnívoros que comem esse caramujo. Diminuindo a população de caramujo, diminui a quantidade de larvas de esquistossomo, tá? Então diminui a quantidade de miracídios e cercárias naquele rio. Elimina essa doença aí, certo? Então se passa entre o saneamento básico, porém o modo mais eficiente é o combate ao caramujo, tá? Se for específico para a doença, então é o combate ao caramujo. Educação ambiental, então explicar para a população que não pode liberar seus excrementos na água, que tem que construir lá fossas assépticas, tem que ter os cuidados todos lá, então não entrar em locais onde o esgoto está a céu aberto, então se passa através desse conhecimento, então da educação, tá, ambiental, certo? A educação sanitária, então ensinar, tá, os riscos disso daí e tratar os doentes, tá? Então as pessoas que já adquiriram ter tratamento, certo? Então a gente finaliza a parte de esquistossomose. Qualquer dúvida, vocês me chamam aqui, tá? Para a tarefa de vocês fica só o exercício 1 aí da aula 19 e façam os exercícios do plural, tá? Tenham um ótimo dia. Tchau, tchau.